esterogestação é uma teoria desenvolvida por um antropólogo que os bebês humanos, eles nascem prematuros, ou seja, eles não deveriam nascer de 9 meses. Eles deveriam nascer de 12 meses. E aí, o que a natureza encontrou? Olha, para que a cabeça do bebê, para que possa ver o nascimento e ele passar, então, ele vai ter que nascer prematuramente, vai ter que nascer de 9 meses, ele vai ser extremamente dependente em relação a todas as outras espécies de mamíferos do planeta, e para essa adaptação dele de fora, então vão levar cerca de 3 meses de adaptação, que aí ele chamou de esterogestação, ou seja, é uma gestação fora do útero, uma gestação externa ao útero. Agora vamos um pouquinho para uma teoria mais profunda. Então vamos lá lembrar, por exemplo, o que Melanie Klein falou. O bebezinho, até os 3 meses de vida, ele vai se encontrar dentro de uma posição que ela chamou de esquizoparanoide. Esquizo, de esquizofrenia, de loucura, de não estar dentro da realidade, de você estar fora de cisão com a realidade. Paranoia significa que a pessoa tem persecução. É como se tudo estivesse perseguindo ela. Algumas pessoas esquizofrênicas, por exemplo, elas podem ter paranoia. Então, elas começam a dizer, tem câmeras aqui na minha sala, no meu quarto, espião da Rússia está aqui me seguindo, eles querem saber o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Então, a pessoa ela cindiu com a realidade e ela está tendo uma mania de perseguição, persecutório mesmo. Então, as pessoas estão interessadas nela, né, no que ela faz. Então, é um egocentrismo, como se o mundo estivesse assistindo ela. Então, o bebezinho até os 3 meses, ele não entende o mundo como ele é. Ele não consegue entender o mundo como ele é. Por quê? Porque ele ainda está experienciando o mundo. Então, ele está ainda recebendo as informações desse mundo e internalizando esse mundo. Então, como que isso acontece, essa internalização desse mundo, esse processo de esterogestação, de adaptação do útero para fora do útero? Esses 3 primeiros meses, então, o bebê, ele entende que tudo é ele. Então, é uma cisão com a realidade, porque a realidade não é que tudo é ele. Mas como ele ainda não tem cognição suficiente para entender isso, e ele não nasce sabendo isso, ele vai se adaptando e vai entendendo. Então, esses 3 primeiros meses são para ele ir compreendendo esse mundo, para ele ir se adaptando a esse mundo. Com isso, ele acha que o móvel é ele, que a mãe é ele, que o seio é ele, que os objetos do berço, que tudo é ele. Então, ele fica nessa posição esquizo, cindido com a realidade, e paranoide, no sentido de que tudo é ele, que o mundo existe por causa dele, que todas as coisas do mundo acontecem por ele, que não existe mundo para além dele, né? Ele não entende que existe outros ambientes na casa, outras pessoas, né? Que existe um mundo. Ele não consegue entender isso. Por isso, nesses 3 primeiros meses de adaptação, a gente entende, então, que esse bebê está nessa posição que Melanie Klein lá teorizou de esquizoparanoide. Ou seja, ele é tudo e tudo no mundo está girando em torno dele, para ele. É o que ele acredita. Vamos para Piaget. Ele também teorizou, né, sobre o desenvolvimento do bebê, falando do período sensório-motor, de 0 a 2 meses. E ele foi elencando aí ainda algumas fases do desenvolvimento da cognição, da inteligência do bebê. Piaget, então, que é um outro teórico, também diz a mesma coisa, ele só não colocou um nome como Melanie Klein, que chamou de posição esquizoparanoide. Mas ele disse, uma criança até os 3 meses, ela não entende que ela é um ser separado dos outros elementos do mundo. Ela entende que tudo aquilo que está no seu campo visual é ela. Então, ela acha que ela é o berço, ela acha que ela é a mãe, ela acha que ela é o móvel.
Então, tudo que não está no seu campo visual não existe. Ela nega a existência do universo, porque ela não sabe que o universo existe. Então, ele chama essa criança de egocêntrica. Egocêntrica no sentido de achar que o mundo gira em torno dela, porque só existe ela e só existe as coisas que ela enxerga, aquilo que está em seu campo visual. Quer dizer, é uma teoria realmente psicológica de que, por meio de observação de centenas e centenas de bebês, é que se chega a essa conclusão que o recém-nascido, um bebezinho de até 3 meses, ele não consegue entender que existe outras coisas no mundo e que tudo aquilo que ele vê pertence a ele.